Esse é o vídeo do projeto Bruce Wayne, para me tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. Esse vídeo é um pouco diferente dos que eu tô acostumado a fazer, que seriam os vídeos semanais. E isso é porque esse é um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo pro canal, que é realmente mostrar como é minha rotina na vida real, fora do plano que normalmente eu falo. Porque normalmente quando eu tô fazendo esses vídeos de resumos semanais, pelo menos eu tenho a impressão que eu pareço uma pessoa que tem uma rotina perfeita ou as habilidades de time management, gerenciamento de tempo, ótimas. Porém, de a escala de 1 a 100, eu poderia dizer que o Bruce Wayne está no 100 e eu posso estar entre o 20 e 25. E o pioneiro pode estar lá para 60, 70, ou talvez 50, 70, acho que 65. Então, esse vídeo é para mostrar o plano da minha rotina, normalmente o que é, e a realidade, o que realmente acontece. Porque muitas coisas não saem exatamente como um plano. Então, pelo que vocês podem ver aqui, eu acordo 3 da manhã. Voltando, como vocês podem ver, eu acordo 3 da manhã. E um dos motivos que eu acordo é porque, pelo que vocês podem ver pela minha rotina, é muito mais fácil para mim conseguir acordar 3 da manhã e conseguir estudar antes do trabalho e fazer atividade física, já que normalmente de noite eu estou um pouco mais cansado. Então, eu acordo 3 da manhã, tomo café, 500 ml de água, uso banheiro e faço uma meditação. Agora eu tô fazendo 5 minutos de meditação. Isso daí dá em torno de uns 10 minutos aproximadamente, pelo menos deveria dar tudo isso, uns 10 minutos, 10 a 12 minutos. E depois eu também faço, que eu não coloquei aqui, que eu tenho que colocar, porque essa rotina eu modifiquei domingo. Eu tô gravando esse vídeo de terça-feira. E eu modifiquei domingo por causa de algumas coisas que eu percebi que eu tinha que melhorar. Então eu faço meio que um pequeno checklist matinal, que normalmente tá coisas como verificar e-mail, verificar o YouTube, atualizar o Goodreads e etc. E depois disso eu vou direto para estudar Python. E o motivo que eu estou estudando Python é pelos vídeos semanais que eu lancei, que eu já havia, que eu havia lançado. Eu tô com uma ideia de criar um aplicativo específico que vai ajudar na parte que eu trabalho. Porém, ainda tem muitas coisas que envolvem isso ainda, porque adentrando nesse mundo de inteligência artificial, construção de API site, tem algumas outras coisas que eu talvez eu fale no futuro. E também eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar, porém eu não quero ser totalmente dependente da inteligência artificial. Eu quero saber como que faz a coisa e ter a inteligência artificial para me auxiliar, não para fazer para mim. Então, eu estou estudando Python para conseguir fazer esse AP que eu tenho a ideia de criar, que vai ajudar com o AP que eu vou criar, plus vai me ajudar com a construção do site por causa do projeto, que é uma coisa que eu quero fazer. E hopefully eu consigo fazer isso no mês de agosto, por um motivo que eu vou explicar no próximo vídeo que eu vou fazer essa semana, que vai ser não das 3 possibilidades, mas as 4 possibilidades futuras para o ano 2 do projeto Bruce Wayne. E o motivo que surgiu a quarta possibilidade, eu ainda tenho que confirmar ela, é, é justamente. Bem, eu vou explicar é, no vídeo da semana que vem. Tanto que é o motivo que eu tô com essa roupa nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Então, eu estudo Python por 1 hora e 45 minutos, poderia se dizer mais específico, 1 hora e meia, porque tem o tempo de me arrumar, pegar as coisas e, bem, sair de casa para correr. E, ou nesse caso, fazer atividade física. Como vocês podem ver, tá escrito que eu vou correr entre Tuesday and Thursday, terça-feira e quinta-feira. E o motivo que eu fiz isso é porque eu percebi que estava sendo muito difícil para mim ter que, ter que correr nesses dias da semana. Correr depois do trabalho nos dias da semana. E o motivo disso são vários, é um ambiente específico. Porque eu corro numa avenida, e eu corro numa avenida que tem poluição, veículo, pessoas, fumaça, e poluição, eu digo poluição sonora, poluição de lixo na rua, tem obstáculos no meio do caminho, tipo carros, caminhões parados, tem que desviar de um buraco, cruzamentos e principalmente o sol escaldante. Então era um ambiente bem ruim para se correr. Também tinha muita inclinada e declinada. Não que isso seja um problema, na verdade é ótimo. Porém, eu percebi que o meu cérebro, eu tava inventando desculpas para eu não correr, né, depois do ônibus. Eu ficava o dia inteiro pensando que, caramba, eu vou precisar de correr, eu vou precisar de correr. Será que eu corro? Não, eu ocupava parte do meu mental, parte da minha mente, só ter a ideia que eu vou ter que correr naquele horário. Então, meu cérebro tava aterrorizado de ter que fazer aquilo. Talvez seja porque eu não tô acostumado a correr e também é um ambiente muito hostil, né, para alguém que tava 6 meses sem correr, por causa de machucado no joelho. Eu não posso dizer lição, entre aspas.
Então, por isso, eu acabei modificando, porque eu acredito que se alguém voltar lesionado da academia, ele não vai tentar bater o PR ou pegar o peso que ele estava antes, mas sim voltar aos poucos. E é exatamente o que eu preciso de fazer. Eu quero primeiro construir a minha consistência na corrida, para depois começar a correr nesse ambiente um pouco mais é, dificultoso. Então, eu tô correndo 4 vezes na semana agora. Não, eu vou correr 4 vezes na semana agora, porque essa rotina eu fiz domingo. E vai ser quinta-feira, terça-feira e sábado e domingo. Então, nesse caso, é segunda-feira que eu vou mostrar como que foi o dia. E eu fiz atividade física. E depois de uma hora de atividade física, que agora eu tô fazendo, escutando o livro do David Goggins. E o motivo que eu tô escutando o livro do David Goggins é porque eu acredito que o David Goggins, ele traz a mentalidade que eu busco para o projeto. E eu nunca realmente me aprofundei em assistir tudo que ele produziu até agora, somente de podcasts. Eu só li o livro. E eu tenho muito interesse de ler o livro dele, Nada Pode Me Ferir. Mas provavelmente eu só vou conseguir ler ele no ano 2. E também seria bom no ano 2 por causa de algumas coisas que podem ocorrer. Mas isso vai pro próximo vídeo. Então, eu tô escutando o podcast do David Goggins enquanto eu faço atividade física, o que é muito melhor do que correr. Do que escutar música. E quando eu correr, eu escuto audiobook. Então, eu faço atividade física e depois disso eu tomo banho e faço meu café da manhã. E eu não demoro 30 minutos para tomar banho. Eu, como eu disse, vou ter que modificar algumas coisas aqui. Na verdade, seria tomar banho plus get ready, que demora 30 minutos, depois o breakfast. O motivo que tá esse uma hora longa é exatamente o motivo que o meu gerenciamento de tempo não é tão bom, porque realmente tem vezes que isso demanda uma hora para fazer tudo isso. Novamente, meu gerenciamento de tempo não é tão bom assim. Então, eu saio de casa às 7 da manhã, 7h10 eu pego um ônibus. Normalmente, quando eu pego um ônibus, eu divido entre duas coisas. Ou eu escuto um audiobook, ou eu leio um livro. Então, eu não tô lendo mais o Accounting for Dummies quando eu tô no ônibus, porque, infelizmente, o aplicativo, o site que eu utilizo para ler o livro, que para ler o livro, infelizmente, como pode dizer, os gráficos que mostram para conseguir entender a atividade não aparecem no celular, só aparecem no computador. Então, eu tô perdendo uma grande parte do livro se eu estiver lendo ele pelo celular. E também porque, infelizmente, eu não consigo mais ler pelo celular. Porque meu celular, como eu tinha dito, ele tinha quebrado, tinha dado problema na tela, só que tinha voltado milagrosamente. Então, ele voltou milagrosamente, só que, bem, felizmente ele tá voltando a estaca zero. Ainda funciona bem, bem dificilmente. Como, por exemplo, bem, eu não sei nem mostrar, vocês já viram, né? Dá pra eu bater o ponto no serviço e talvez colocar uma música ou colocar a corrida, porém é só isso. Então, eu tô usando esse tempo, eu não tô com o livro aqui agora, porém eu tava usando esse tempo para ler o livro de que fala sobre a história de Alexandre o Grande. Pelo menos essa era para ser o objetivo do livro, né? Pelo que me deu, mas parece que talvez o pai do Alexandre o Grande, eu ainda tenho que descobrir. Só que é um livro de ficção slash história, que eu ganhei de um coworker, de um colega de trabalho. Então, eu tô querendo ler esse livro o mais rápido possível, que já bate aí com a ideia do Python, ler o mais rápido possível, para eu já pular direto para livros que eu realmente quero ler. E depois eu chego no trabalho às 8 da manhã, e das 8 da manhã até meio-dia eu estudo, e meio-dia 10 eu pego um ônibus. Esse de pegar um ônibus pode variar até 10 a 20 minutos. Tem vezes quando chega meio-dia e meia, tem vezes que ele chega meio-dia e 20, tem vezes que ele chega meio-dia e 10. E entre esses tempos, então é uma coisa muito variável. Então por isso que eu coloquei chegar em casa meio-dia e 50. Porque ou eu chego meio-dia e 50, entre meio-dia e 50 e meio-dia e 40. Sempre é um desses horários que eu chego em casa. E eu chego em casa e eu vou direto pular corda. E esse pular corda é mais um específico pro dia que eu estiver fazendo atividade física. Porque agora eu quero fazer cardio todo dia na semana, mesmo que eu não corra. E eu consegui encontrar essa solução quando eu tava arrumando meu quarto aqui. Eu acabei encontrando a minha corda. Uma corda que eu tinha aqui que eu totalmente esqueci que ela existia. Então eu tô usando ela pra fazer cardio agora. Então eu tava pulando eu pulei umas 4 vezes até agora. Eu comecei com 300, só que tava muito fácil. Agora eu tô pra, pelo menos ontem foi o que eu fiz. Eu fiz 600 repetições. Então, como eu vou aumentando constantemente o número de repetições que eu faço, eu posso supor que isso pode ir aumentando o tempo. Porque é,
o 300 é muito fácil, acho que demorou nem 7 minutos pra fazer. Só que como eu já tô fazendo praticamente 4 dias direto, bem, minha panturrilha e minha canela acaba cansando, tanto que elas estão doendo bastante, já que eu nunca realmente utilizei elas tanto assim. Então, eu faço jump rope, pular corda, e nos dias que eu vou correr de manhã, na verdade eu faço um pequeno circuito de atividade física aqui mesmo. Então eu faço de 15 minutos no circuito de atividade física. E esse circuito normalmente vai depender. Eu ainda tenho que dividir isso, com uma coisa que eu não dividi, já que eu disse que eu mudei essa rotina. Só que tem muita coisa que eu tenho que olhar também. Porém, eu preciso organizar isso. Porém, é um circuito onde eu vou fazer ou exercício de abdominal, agachamentos, flexão e barra, bem resumidamente. Claro que isso vai variar para mais exercícios que batem, atingem os músculos inferiores, superiores, core e core. E o braço. Então, esse é o plano para esse período de meio-dia e 50 até 1h15. Então, 1h15 eu almoço, e, bem, eu não vou mentir, dar um período de 25 minutos aqui para fazer isso e almoçar. Então, né, eu falei errado, seria um período de 25 minutos. E para esse 25 minutos, uma coisa que eu tô fazendo, que vamos falar para especificar melhor a rotina, quando eu vou pro trabalho, eu disse que eu tava levando minha garrafa d'água para como shake. Só que eu decidi não fazer isso, porque, bem, minha garrafa não é uma garrafa de shake, e ela tá ficando com um cheiro horrível, e também é muito mais fácil de corroer ela. E também porque o local que eu trabalho tem meio que uma, bem, não uma cozinha, pode-se dizer, onde eu posso fazer minhas coisas lá. Então, uma coisa que eu tô fazendo, eu comecei a comer pão para conseguir subir para 5.000 calorias, e eu levo um pão pro serviço, não, eu não vou, eu vou começar a levar um pão, agora eu tô levando fruta, então o plano é, amanhã eu já vou começar a levar pão pro serviço para fazer um misto lá, chegar um pouco mais cedo, porque eu não chego exatamente 8 horas de serviço, eu chego normalmente umas 8h40, 8h50, então dá pra fazer um pão e comer rapidão. E levar um pouco de maçã pra eu conseguir fazer o meu lanche lá. Então, eu tomaria a vitamina aqui em casa e comeria lá na empresa antes de começar a trabalhar. Então, isso já me daria o combustível suficiente para pelo menos não chegar aqui em casa e ter uma boa quantidade de carboidratos para fazer esse circuito de 25 minutos extremamente rápido. E como você pode ver que muita coisa na minha rotina ainda que eu ainda preciso aprimorar. Então, também tem. Aí eu faço lanche, que é um almoço de 30 minutos. Isso aqui é uma coisa que eu adicionei ontem para hoje, que é 1h e 45 minutos de English Practice. E isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser 15 minutos de alguma coisa que eu tenho que resolver do projeto, ou 15 minutos de xadrez, que eu quero voltar a jogar xadrez. Porém, eu coloquei English Practice, because as únicas vezes que eu realmente utilizo inglês na minha vida, eu tô tentando voltar a me forçar a pensar em inglês. Porém, tirando isso, quando eu falo em inglês, que é o único jeito que eu consigo treinar minha fala, e escrevendo em inglês, e escutando inglês, através de audiobooks e vídeos. São os únicos meios que eu estudo inglês. Então, eu não estou estudando ativamente, mas passivamente inglês. Então, se eu conseguir colocar 15 minutos de flashcards em uma lição no Buzu, já seria perfeito. E quando eu mostrar minha rotina real, isso daqui vai fazer um maior sentido. O porquê exatamente eu coloquei esses 15 minutos aqui. E depois disso eu vou para o trabalho da marcenaria direto, eu trabalho de 2 da tarde até às 6 da tarde. E às 6 da tarde eu faço dinner e eu estudo. E 6h30, que é o tempo que eu coloquei para conseguir fazer e comer minha janta. Eu estudo Python por mais 1h30. E depois, quando bate 8 da noite, eu faço algumas coisas do projeto Bruce Wayne, como por exemplo, planejar esse vídeo. E planejar outros vídeos também que eu quero fazer do projeto, além dos semanais. E também planejar o próximo dia, que é algo que agora tá me demandando muito mais tempo, porque eu não tô só mais planejando o dia, porque antes eu planejava que, eu vou fazer isso, 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 não. E eu agora tô especificando mais exatamente, ok, eu tô separando as coisas que eu vou precisar do dia pro dia, exatamente, eu tô melhor analisando o meu dia específico, porque antes eu só planejava, agora também eu tô analisando o meu dia específico para ver o que eu posso aprimorar e o porquê. Escrever alguns pensamentos no registro, esse tipo de coisa, etc. E caso dê tempo, eu leio outro livro. E que é provavelmente uma coisa que eu vou ter que tirar, porque
pelo menos da minha experiência, isso não vai dar tempo. Então, porque o plano seria fazer talvez uns 15 minutos de Project Wayne, 15 minutos de Plan the Next Day e os outros 15 minutos de leitura e dormir. Que seria sleep. Então, essa seria mais ou menos a ideia de como que seria a minha rotina. Não posso dizer no imaginário, mas planejando. Essa que seria a minha rotina. E indo para agora para a rotina real, o que realmente acontece, você pode ver aqui na tela que deve estar aparecendo aqui, não é isso que acontece. É, na segunda-feira eu acordei 4h15 da manhã, e o motivo disso é porque domingo eu dormi mais tarde, e na verdade isso é só culpa minha mesmo, que eu dormi mais tarde. Eu poderia dizer que, bem, semana passada ocorreu umas coisas bem, como eu posso dizer, não muito, umas coisas que meio que ferraram com a minha rotina de sono bastante. Algumas eu não podia controlar, outras eu podia. E eu tô voltando agora com o hábito, voltando com o hábito de voltar a acordar 3 da manhã, porque hoje, por exemplo, eu consegui acordar 3 da manhã, só que eu acabei voltando pra cama de novo. Só que o interessante é que eu consigo acordar 3 da manhã descansado por causa da minha rotina de usar as 6 horas dos 4 ciclos de sono, dos 4 ciclos de sonos que a gente tem. REM e No REM Sleep. Só que eu ainda tô com esse hábito de voltar pra cama. É, E uma das coisas que eu cheguei aqui agora, em conclusão, que provavelmente é uma das coisas que eu vou falar no vídeo no final do ano 1, é que uma coisa que eu aprendi é que você nunca pode deixar um hábito. Você nunca pode não fazer um hábito por 2 dias. Porque se você deixar 2 dias de fazer algo, é como se você já tivesse quebrado esse hábito no seu cérebro. É muito mais difícil do seu cérebro voltar a fazer ele, que é como se ele tivesse entrado na normalidade. Não fez um, não fez outro, então não existe mais. Então isso é uma coisa que eu tenho que colocar em prática, que é nunca deixar de fazer as coisas 2 vezes. Então isso é uma coisa que eu tenho que fazer com 3 da manhã. Mesmo que aconteça uma coisa absurda, e eu tenho que acordar, sei lá, eu tenho que dormir meia-noite, eu preciso acordar 3 da manhã. Porque se eu tiver caso, claro, não ter conseguido acordar no outro dia. Porque se eu não fizer isso, eu vou quebrar esse hábito completamente. E vai acontecer igual aconteceu ontem, que eu perdi 1 hora e 15 minutos do dia. E o motivo que eu também coloquei wake up, 4h15, fazer as outras coisas também, e meditar, plus, e depois fazer o morning checklist, que seria o checklist que eu havia falado, e depois estudar Python. E você pode ver que eu estudei Python até 5h40, porque eu vou precisar de bastante dinheiro. Bem, depende por outra coisa que pode acontecer, mas dependendo do que pode acontecer, eu vou precisar de bastante dinheiro caso eu vá para a Universidade Internacional. Então, e também o objetivo da fase 1 do projeto não é exatamente físico, mas sim financeiro. Então, se eu tiver entre que escolher a minha capacidade física em um dia ou a minha capacidade de conseguir adquirir alguma habilidade ou fazer algo que vai me garantir o retorno, alcançar a liberdade financeira necessária para o fim da fase 1 do projeto Bruce Wayne e para a fase 2, que é a exploração global, eu vou escolher o estudo dessa hard skill ou oportunidade. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estudei 1 hora e 10 de Python e eu fiz 24 minutos de atividade física. E esses 24 minutos foram divididos bem, foram na verdade 15 minutos de stretching, que eu acho que é uma das coisas mais importantes também, principalmente depois de ter estudado o vídeo do David Goggins, uma coisa que eu tenho que dar uma olhada também. E os outros foi mais um circuito de flexão e pull-ups. Basicamente isso. E você pode ver como tudo foi deturpado justamente porque eu não acordei no horário certo. Pra você ver como é importante eu acordar 3 da manhã. E também depois disso, eu tomei banho 6h04. Aí, bem, você pode ver que eu demorei 20 minutos aqui. Time management, é, 20, eu tenho ideias de como conseguir aprimorar isso aqui também. E 6h24 eu consegui ficar pronto e tomar o café da manhã. E 7h04 eu consegui pegar o ônibus. Eu escutei o audiobook do caminho pro trabalho. E 7h56 eu cheguei no trabalho, aí eu comecei a trabalhar, etc. E meio-dia eu saí do trabalho, enquanto eu escutava o audiobook do Elon Musk, que agora acho que falta 8 horas para eu terminar. E eu cheguei em casa meio-dia e 44 e direto eu fiz um jump rope, que você pode ver que demorou 17 minutos para eu conseguir fazer as 600 repetições, que como eu disse, está ficando cada vez mais difícil de eu fazer elas. E depois do jump rope eu lanchei e você pode ver aqui o maior
pecado dessa rotina, que é 53 minutos para almoçar. Bem, exatamente esse é o motivo de que eu coloquei aquele English Practice. É porque, bem, isso aqui pode variar também. Se tiver mais tempo em English Practice, eu vou fazer um English Practice ou Project Wayne. Project Wayne. Porém, o motivo disso é porque exatamente eu não tinha colocado nada nesse período de tempo. E eu percebi que eu tinha muito tempo livre. E como eu tinha muito tempo livre, não tinha nada colocado para aquele tempo, bem, eu explodi a linha do tempo que era para eu ter almoçado. Então, ao invés de ter almoçado em 30 minutos, eu demorei 53 minutos para fazer isso. Então, eu coloquei aquilo para counterar esse tempo. Então, aí a mesma coisa, carpentry, que seria a marcenaria, 2 da tarde, e 6 da tarde eu janto. E entre 6h51 a 6h55, não, isso aqui tá errado. Peraí, não, 6h51 tá certo, até 7h55 eu estudei Python, 1 hora. Você pode ver aqui, né, 51 minutos. O motivo que deu 51 minutos é porque depois da marcenaria eu tive que fazer outras coisas ainda. O que eu acho que é bom colocar aqui, porque minha rotina não vai sair 100% perfeita igual aquilo ali. Sempre vai acontecer algumas coisas que estão fora do controle, algumas coisas que eu vou precisar de fazer, que vai acabar impactando. E às 8h10 da noite eu fiz um Project Wayne e eu fui dormir 8h55. Então dá pra perceber que tem muita coisa que eu preciso me aprimorar ainda. E de cara dá pra perceber que as principais meios que eu tenho de aprimorar é o meu sono, acordar no horário, agora com essa ideia de não deixar nada sair por 2 dias, e também o tempo de, de comer, de lanchar, jantar e almoçar. Que esses são os tempos que eu mais consumo no dia. Principalmente essa parte da manhã aqui depois da atividade física, porque eu tenho certeza que isso aqui era para tipo, era para demandar 30 minutos, sendo otimista. 10 minutos para tomar banho, 10 minutos para arrumar e 10 minutos para fazer o meu breakfast. E o motivo que falo 10 minutos pro café da manhã é porque eu faço um shake de leite, leite, a banana, aveia e ovo. Então eu faço o shake muito rápido e eu consigo tomar aquele shake em 5 minutos. Tem vezes que ela tem 3 minutos, então é uma coisa muito fácil, né? Porque eu consigo ingerir, é muito mais fácil ingerir as calorias líquidas que físicas, então dá pra diminuir isso em 30 minutos. Então eu já sei as ideias aqui que eu preciso realmente ir aprimorando com o tempo. E o objetivo é conseguir aprimorar isso até o final do ano 1, né? Pelo menos se possível, tá 80% melhor do que isso. Somente que a minha rotina vai mudar muito e bastante de acordo com o projeto avança, mesmo que seja na fase 1, vai mudar bastante. Então, com a minha rotina mudando, eu quero colocar algumas coisas que eu acabei percebendo que vão poder me ajudar quando minha rotina for um pouco mais caótica. E algumas práticas que eu posso fazer para conseguir tirar o máximo de tempo possível para fazer as atividades básicas que eu possa realizar durante o meu dia. Então, eu poderia também mostrar como é minha rotina no sábado e no domingo. Eu não vou fazer isso porque isso teria para outro vídeo. Eu também teria que demandar outra semana, que outra semana eu quero fazer outro vídeo. E também porque não muda muita coisa. Domingo é um dia livre, onde eu utilizo praticamente para estudar. E sábado eu trabalho full time na marcenaria, então tem os gaps entre esse full time eu utilizo para exercício físico e estudo. Então não é muita coisas diferentes que ocorrem diferente daqui. E eu acho que é uma rotina que diferente da rotina semanal, né, de segunda a sexta, que é uma rotina que vai sofrer muitas mais mudanças do que domingo e sábado. Então, esse é uma série de vídeos que eu quero fazer bastante, pelo menos nos próximos anos, o projeto. Pelo menos, eu não vou, pelo menos, como minha rotina vai mudando muito, eu tô esperando talvez fazer 2, 3 vezes no ano. Isso eu poderia ter feito no início do projeto, quando eu tava na escola, que eu acho que seria interessante, para caso tenha alguém que seja no futuro, ou agora, que esteja na escola assistindo, possa ver como que eu tava gerenciando minha rotina na escola. Talvez eu possa fazer um vídeo, mostrando isso, como que eu tava gerenciando minha rotina quando eu tava estudando. Mas isso é pro futuro. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido não só inspirador, mas também para demonstrar que eu não sou uma pessoa perfeita e que eu também. Ninguém é pessoa perfeita, óbvio, só que eu sou muito baixo ainda do meu nível, do nível que eu quero alcançar. E o objetivo do projeto é ir aprimorando cada vez mais e no ano 1 acabar com esses erros básicos aqui que normalmente eu acabo cometendo. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima semana.